Estamos na visão, seus loucos pro futebol americano, para mais um vídeo aqui no FA na Veia, Futebol Americano na Veia. E antes de começar a falar, já peço para vocês aqui, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilhe, espalhe esse vídeo com seus amigos para que o futebol americano cresça e o canal cresça junto. E também, deixe seu comentário, assista ao vídeo, analise aquilo que eu falar e deixe seu comentário se você concorda, discorda, o que você pensa diferente, quem você imagina que vai acontecer do que eu vou falar aqui. E agora, vamos para o tema. Eu vou fazer um review, né? Vou rever aqui as minhas Bold Predictions que eu lancei 4 meses atrás aí, antes da pré-temporada, aliás, durante a pré-temporada da NFL. Vamos ver o que se manteve e o que mudou. Estão preparados? Simbora pro vídeo? Solta a vinheta. Vamos lá. Só para começar esse vídeo, eu tinha colocado lá nas minhas Bold Predictions que o first pick do draft, a primeira escolha do draft de 2024, ia ficar com os Rams. Por conta do passado recente, né, do ano anterior, da temporada anterior do time de Los Angeles, apesar de Sean McVay, a dúvida era quanto a Matthew Stafford está de volta. Nem contava com a contratação de Carson Wentz. Eu contava com a reserva na época lá, que eu agora nem lembro, esqueci de anotar quem era o reserva na época do Stafford. Acabaram se classificando para os playoffs. Puka Nacua, Kyron Williams, Matthew Stafford e a defesa acabaram surpreendendo muito a muitas pessoas que duvidavam do time, eu inclusive. O pior time acabou sendo Carolina Panthers. E só não vai ter a sua primeira escolha porque eles fizeram suas trocas no draft passado com o Chicago Bears. E não vão ter a escolha. Quem vai ficar com a primeira escolha é o próprio Bears, que vai ter a primeira e a nona escolha no próximo draft. E isso por enquanto, se não houverem trocas no meio do caminho aí pós final da temporada com o Super Bowl garantido aí, independente de quem vencer. Vamos para agora os prêmios individuais que eu previ lá no meu Bold Prediction, na minha Bold Prediction. O Comeback Player of the Year, ou o jogador do ano que retorna, eu tinha colocado Damar Hamlin. Se eu não me engano, todos os que eu assisto no YouTube, ouço nos podcasts da vida e com quem eu converso nos grupos de WhatsApp, colocaram Damar Hamlin. Ainda acho que será ele, até porque ninguém dos outros possíveis nomes ressuscitou em campo. Ele faleceu em campo e foi ressuscitado. E por menos que ele tenha jogado nessa temporada, ele entrou pouco em campo nessa temporada, ele ainda merece esse prêmio. Mesmo com nomes como Joe Flacco, que teve um retorno excepcional depois de anos e anos de decadência, ele foi contratado pelos Browns, ele teve um retorno maravilhoso, jogando pra caramba, mas isso não afeta o fato de que Damar Hamlin ressuscitou em campo. Então, o meu palpite ainda continua no Damar Hamlin para o Comeback Player of the Year. Já no jogador novato de defesa no ano, o Defensive Rookie of the Year, eu tinha colocado o Will Anderson dos Texans. E ainda imagino que o prêmio seja entregue para ele, porque ele começou devagar, mas ele conseguiu se ajustar. DeMeco Ryans conseguiu transformar aquela defesa que era duvidosa para muitos, e ainda tem seus problemas, mas a linha defensiva está dando tanto trabalho para os adversários, e o Will Anderson está jogando tanto, que eu tenho quase 100% de certeza que esse prêmio fica com ele. O Offensive Rookie of the Year, ou o calouro ofensivo do ano, eu tinha colocado Jackson Smith-Njigba, lá do Seahawks. Só que ele teve um desempenho bem aquém do esperado. Ele sofreu algumas contusões, e quem acabou tomando o lugar dele nas minhas ideias ou possibilidades para esse prêmio foram dois. CJ Stroud, quarterback dos Texans, e o Puka Nacua, wide receiver dos Rams. E se Stroud não fosse o quarterback, esse prêmio deveria ir para o Puka Nacua. O problema é que, querendo ou não, assim como o MVP virou um prêmio de quarterback,
o melhor rookie ofensivo do ano provavelmente vai para o quarterback CJ Stroud, que jogou pra caramba também. Mas Puka Nacua, que quebrou o recorde de jardas e recepções de um novato no ano, deveria ou mereceria muito levar esse título, esse prêmio. Agora, saindo dos novatos, indo para os, assim, profissionais há muito mais tempo, vamos para o jogador ofensivo do ano, Offensive Player of the Year. O meu palpite era Ja'Marr Chase, lá dos Bengals. Só que ele sofreu uma queda de produção muito grande, teve algumas lesões pequenas, mas querendo ou não, afetaram um pouco seu desempenho, e ele ainda contou com a ausência de um Burrow muito mais efetivo boa parte do campeonato. Nas primeiras 6, 7 rodadas, Joe Burrow jogando com aquela contusão na panturrilha, não teve um desempenho tão bom, inclusive gerando reclamações do próprio Chase, dizendo que ele estava sempre livre, só que a bola não chegava nele. Depois melhorou a situação, ele começou a receber mais bola, aí Joe Burrow contundiu de vez, saiu da temporada e entrou o Jake Browning, que fez ele jogar muito bem, só que nem todo jogo ele apareceu tanto quanto em outros. Assim sendo, o jogador ofensivo do ano, na minha opinião, agora vai ser o CMC, Christian McCaffrey. Sim, o running back dos 49ers, que tá jogando pra caramba, jogou muito. Muitos touchdowns, tanto correndo quanto recebendo, mais de 1.400 jardas totais acumuladas. O cara jogou muito, muito mesmo. Então, ele tá sendo o melhor jogador de ataque do ano dessa vez. Pra mim, não só pra mim, né? Pra mim e pra muitos outros comentaristas aí de futebol americano e torcedores, entendem que ele também mereceria levar o prêmio de MVP. Só que como a gente sabe que MVP vai para quarterback em sua ampla maioria das vezes, principalmente de 2011 para cá, 2011 foi o último, acho que foi 2011, o último MVP não quarterback, Adrian Peterson, running back dos Vikings na época, a gente sabe que ele não vai levar esse prêmio. Então o jogador ofensivo do ano vai ficar com o CMC. O técnico do ano, Coach of the Year, eu tinha colocado Robert Saleh dos Jets, só que porém, todavia, entretanto, no entanto, sem Aaron Rodgers, aquela esperança toda de um time chegar à pós-temporada, até mesmo ao Super Bowl, se foi. E ele, dessa vez, não conseguiu equalizar a situação dentro do time. O Zach Wilson jogou mal pra caramba, ele ficou muito tempo segurando o Zach Wilson como titular, não correu atrás de um quarterback de qualidade. Um possível quarterback de qualidade que ele teria no elenco, ele mandou embora, que foi o Joe Flacco. Algumas decisões muito questionáveis do Saleh fez com que o time decaísse totalmente, mesmo com uma defesa excelente como tinha o time de Nova York. Consequência, ele ficou fora, praticamente desde o início da temporada, de possibilidade de ganhar esse título. Dessa vez, eu vou para outro ex-coordenador do 49ers. Vou com DeMeco Ryans, que fez um time totalmente desacreditado, que tinha sido o pior time na última temporada, chegar aos playoffs. E com isso, eleva ainda mais o nível para esse prêmio. DeMeco Ryans merece. Sim, tem o Shane Steichen que merece também, mas eu acredito que o prêmio vai para DeMeco Ryans. Defensive Player of the Year. Muitos, inclusive eu, colocaram esse prêmio para Micah Parsons, que vinha com muita sede ao pote. Ele ficou pistola da vida no ano passado quando perdeu o título para o Nick Bosa. Ele achava que ele tinha sido melhor em campo, que o desempenho dele, coisa e tal. Falou barbaridades a respeito, que esse ano ele viria para ganhar com sobras o prêmio de jogador defensivo do ano. Só que ele acabou também sendo aquém daquilo que imaginava-se que ele seria. Foi mal? Não. Mas não teve números nem atuações tão boas quanto os nomes que eu vou dizer agora que mereciam e merecem mais do que o próprio Micah Parsons. Mason Crosby dos Raiders, TJ Watt dos Steelers e Myles Garrett dos Browns. E para mim, o Mason Crosby não leva por conta da própria campanha ruim do time de Las Vegas, que não foi tão boa, mesmo ele aparecendo muito bem durante os seus jogos, mesmo aqueles que o time perdeu. E a disputa mais drástica fica entre o Watt e Myles Garrett.
TJ Watt tem números muito melhores, ou talvez não tão muito melhores, mas melhores que Myles Garrett. Só que Myles Garrett ele teve atuações muito mais memoráveis nesse ano em relação a TJ Watt. Ele teve muito mais double teams na sua marcação, ou seja, ele era marcado por 2 jogadores para evitar que ele chegasse ao QB adversário, e mesmo assim ele conseguiu 17 sacks. Ele conseguiu movimentações que enganavam o adversário de tal forma que as linhas ofensivas muitas vezes não conseguiam segurar ele. TJ Watt teve 19 sacks, ok, teve interceptação, ele teve uma série de números que são melhores do que Myles Garrett, mas como o TJ Watt já ganhou recentemente, aí, alguns anos atrás, o título, o prêmio de defensor do ano, esse ano eu creio que o título finalmente vá para Myles Garrett, que há muito tempo também está na fila desse título individual para o jogador de defesa. E como MVP, eu tinha colocado o Joe Burrow dos Bengals, que para mim já estava um bom tempo aí também esperando para ganhar esse prêmio. Só que contusões, péssimos jogos no início do campeonato por conta de uma dessas contusões, e a última que tirou ele do resto da temporada, acabaram minando essa possibilidade. Eu e muitos outros daríamos esse título para o CMC, mas como eu falei, esse título não vai para não quarterbacks há mais de 10 anos. Então, para mim, o título de MVP ou o prêmio de MVP vai ficar com Lamar Jackson, que apesar de ter números inferiores a outros quarterbacks, assim como Myles Garrett, tem atuações memoráveis, e principalmente do final de novembro para cá foi quando ele despontou e começou a jogar muito e muito bem. Ele já tinha números bons na primeira metade, só que ele vinha apagando nos últimos quartos. Depois que ele consertou isso daí, o time despontou, se garantiu na liderança, first seed da AFC, e com jogos excepcionais contra times muito bons, como o 49ers, lá no Levi Stadium, e contra o Miami Dolphins, com goleadas memoráveis. Então, nada mais justo do que Lamar Jackson levar o prêmio de MVP. E aí, o que você achou? Concorda? Discorda? Quem seriam os seus prêmios? Quem levariam esses prêmios na sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, deixa o seu like, se inscreva se ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o canal cresça junto com o futebol americano no Brasil. Estamos indo embora agora. Sim, vamos embora para mais touchdown. Valeu!